Marcos 28, do 1 ao 10, que diz assim a palavra de Deus: havendo escapado então, souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usavam conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão, e os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal, e eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas, tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que ele era um Deus. E ali, próximo daquele mesmo lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama, enfermo de febres e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito por isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram das coisas que eram necessárias. Querido, que passagem forte, que texto! Eu amo esse texto de Atos capítulo 28, que relata uma história. Mas antes da gente falar sobre os pontos que eu separei para ministrar sobre a tua vida, eu quero dar um esclarecimento para você em relação ao que era essa situação que Paulo, junto com aqueles que estavam com ele na embarcação, estavam vivendo. A Bíblia fala que Paulo saiu para fazer mais uma de suas viagens missionárias, e diz a palavra do Senhor, querido, eu quero que você guarde isso no coração. Tem muito a ver, pastor Fernando, com a introdução que você trouxe aqui nessa palavra de reflexão antes da pregação dessa noite. O pastor Fernando falou sobre, é uma incógnita, né? Uma interrogação: será que essa moça teria passado pela perda do seu filhinho, né? Que é muito lastimável o que houve, se ela realmente fosse dirigida pelos passos do Senhor? Eu não sei, né? Uma incógnita. Muitos de nós enfrentamos, Tayane, dificuldade sendo crente, passamos por problemas servindo a Deus, mas realmente, de alguma maneira, Deus sempre nos prepara, mesmo que tenha que acontecer algo trágico. Nós somos preparados através do Espírito de Deus para suportarmos e sabermos enfrentarmos aquele dia mau. Há uns anos atrás, o pastor Marcos Feliciano ministrou uma palavra que promoveu, ascendeu o seu ministério itinerante de pregador. Ele pregou sobre um dia mau. Essa mensagem viralizou o mundo inteiro, os 4 continentes. Aquilo explodiu, porque é uma realidade comum a todos nós, mesmo nós que servimos a Deus, mesmo nós, Igor, que temos um contato com Deus, podemos sim, Tati, vivermos um dia mau, um dia ruim, alguma coisa dá errado, alguém que você ama partir, você receber, chegar para trabalhar animado, depois de ouvir uma palavra liberada, descobrir que o seu nome está cotado para demissão. Isso tudo pode acontecer, mas diferente daqueles que não são guiados pelo Espírito de Deus, perdem as estribeiras, perdem o controle, entram em desespero. Por quê? Porque não estão aptos a enfrentar o dia mau. Porque quando nós falamos com uma pessoa natural sobre o dia mau, essa pessoa vai agir naturalmente. E o que agiria o natural no dia mau? Tomaria-se conta dele o desespero, a angústia, né? O pavor, o pânico, o medo, a crise de ansiedade, né? A síndrome do pânico. Quando a pessoa humana, quando nós seres humanos
observando. Eu disse lá, se você ler o texto que eu compartilhei, eu falei, nós estamos orando por um pai, por um filho, por um amigo de alguém. Em nenhum momento eu citei nem seu cônjuge, para que não pudesse gerar um constrangimento através do pedido de oração. Mas eu vi muita gente contra ele, a mesma misericórdia, Tayane, que alcançou a minha vida, alcançou a vida do Valdo e a sua vida, vai alcançar a vida de quem Deus quiser que seja alcançada. Nós não podemos fazer acepção de pessoas. É antibíblico isso. É antibíblico. Não interessa a opção sexual, não interessa o que ele já fez de errado. E hoje na live eu falei, sabe o que nos difere muitas vezes de quem é público? É que o nosso pecado não é exposto. Se Deus hoje, Deus que me livre e guarde, colocasse nesse computador um pendrive, vou até tirar o casaco que deu calor. Vou jogar, pega aí no samba. Tô brincando. Se Deus hoje colocasse um pendrive ali, Pamela, se Deus, eu já memorizei o nomezinho dela, colocasse um pendrive ali, o Carlos ia falar, Pamela, você já fez isso? Não estou acreditando. E o que nos difere daqueles que publicamente cometem pecado? O nosso pecado ainda não foi exposto. Porque nós merecemos tanto quanto da misericórdia de Deus, quanto o Senhor Paulo Gustavo ou qualquer outro que me peça oração. É a graça que nos trouxe aqui. Pensa que Deus não sabe o que tu fez no verão passado? Ele sabe. Ele sabe. Se der uma doida nele e ele ligar esse pendrive e colocar a tua história, você vai sair de fininho, ó. Porque foi isso que Jesus fez quando aquela mulher foi pega em ato de adultério. A Bíblia diz que havia uma lei, havia uma sentença humana sobre aquela mulher. E a palavra do Senhor diz, querido, que quando Jesus viu que aquela mulher seria apedrejada, ele abaixou-se na areia. Eu fico imaginando, eu queria estar lá para ver. Eu fico imaginando Jesus, para todo mundo meter o pé e sair de fininho, Jesus estava escrevendo alguma coisa que comprometia aqueles que estavam ali para apedrejar aquela mulher. Sabe por quê? Estamos aqui porque a graça e a misericórdia de Jesus nos alcançou. Não tem ninguém melhor do que ninguém aqui. Deus veio trazer essa noite um nível para nivelar todo mundo. Sou igual a você. Só tem duas pessoas aqui dentro hoje que, se Jesus voltar, não precisaria confessar pecado: Isaac e Rafael. O resto está todo mundo na pista do inferno se Jesus voltar. Está todo mundo perdido, essa é a realidade. Mas nós precisamos clamar ao Senhor. E o que nos difere uma situação de dia mal, eu quero que você guarde isso no teu coração. O que nos difere numa situação do dia mal, o dia mal pode chegar. Por mais fiel que sejamos, por mais que você esteja se sacrificando para abrir mão, gerar uma abstinência carnal contra os teus pecados, o dia mal pode chegar. Se nós não tivermos essa consciência, o dia que ele chegar, a gente vai dizer: protesto, estou saindo porque eu me sacrifiquei e tu não fez nada por mim. Ele fez, ele morreu na cruz. Ele te garantiu vida eterna. E mesmo que o dia mal chegue, o que vai fazer a diferença é a presença dele na sua e na minha vida. E aqui em Atos capítulo 28, o dia mal chega para Paulo e aqueles que estavam, não que tivesse sido pego de surpresa. Eu não vou entrar no fato histórico, mas eu coloquei alguns pontos aqui que eu preciso destacar para você entender. Essa viagem havia sido programada para que Paulo pregasse a palavra. Só que no meio do caminho, dentro da embarcação, houve uma certa discussão entre Paulo e o comandante. Porque Deus havia falado algo com Paulo. No meio do caminho da travessia de encontro ao lugar que Paulo iria pregar o Evangelho, junto com aqueles homens que estavam com ele, diz a palavra do Senhor que Deus manifestou-se a Paulo. Pega isso aí. Antes, a Bíblia não mente. Nada acontece sem que Deus revele aos seus servos profetas.
você observa. Tem coisas que, se você parar, já aconteceu isso contigo, comigo já. E a gente está no meio do vento, Júnior, no meio da tempestade, pastor Fernando, e a gente dá uma de João sem braço. Não sei por que isso está acontecendo. Só que quando vem a calmaria, você para, porque você se deixa de ser um pouco analítico quando você está no meio da tempestade, porque você é mais impulsivo. Mas depois que a tempestade cessa, você vai fazer uma análise, onde eu errei, o que aconteceu. O ser humano é assim. Por mais que ele seja loucão, desligadão, mas ele vai parar. Isso é a natureza humana. Você não precisa ter Deus para ser analítico. É uma característica da humanidade. Mas aí, você fala, você para, já aconteceu isso comigo, eu acredito que com vocês também tenha acontecido em algum momento, né? Você fala assim, poxa, bem que eu pensei nisso. Eu estava vendo que estava indo para essa rota. Se eu tivesse sido mais esperto, isso não tinha acontecido. Você às vezes lamenta o dia, poxa, por que eu não mudei de caminho? Você lamenta uma ligação que tu fez, você lamenta o encontro que você teve na cozinha de algum canto. Já passou por isso? Isso é todo ser humano, João. Todo ser humano. Eu lembro que ano passado, ano retrasado, foi antes da pandemia, eu acordo 5h40 da manhã para ir pegar o ônibus para ir para a faculdade. E apesar de ser perto de carro ou sem engarrafamento, daria aí 20 minutos da minha casa à faculdade. Só que eu pego um engarrafamento na entrada de Caxias que me limita. Eu tenho que sair de casa muito cedo, porque o trajeto que eu levo de 25 minutos no máximo até a faculdade, eu gasto 45 a 50 minutos parado num trecho pequeno, que eu passaria em 3 minutos. Por causa da bifurcação ali, né, da linha vermelha, da entrada para Brasil, saída para Caxias. Aqui não dá um nó. Então eu pego 7h50 na faculdade. Eu poderia levantar tranquilamente 7 horas e 7h10 pegar o ônibus. Mas se eu fizer isso, eu chego lá 9 horas da manhã. Porque eu pego o pior horário de engarrafamento. E nesse dia eu tinha prova. Uma prova importante, não podia faltar. E tinha um limite de horário para chegar. O que eu falei? Vou correr. Sendo que quando eu só pego uma empresa de ônibus, que é o Reginas, que é um ônibus que é um pouco mais caro, mas ele não para de ponto em ponto. Então eu tenho muito medo de ser assaltada. E eu falo, vou pagar um pouco mais caro esse ônibus, mas ele não vai parando nos pontos, ele vai mais direto. Então o risco se torna menor, a porcentagem de ser assaltado. Se eu pegar, né, aquele carro no cedo, eu brinco, né? Para Angélica, Fábio, Vera Cruz, sangue de Cristo, é assalto todo dia. E eu evito. E quando eu estava saindo, meu esposo falou, olha, pega o Reginas, não pega o... Eu, não, Paulo, eu sempre vou de Regina. Verdade, não estava mentindo ali. Quando eu chego no ponto, quem estava saindo? O Reginas. Perdi o ônibus. Que eu olhei no horário e falei, meu Jesus, vou perder essa prova, não posso perder, não tem segunda chamada, vai dar ruim, eu não posso perder essa prova de jeito nenhum. O que eu fiz? Dei mais um espaço à frente, fui para a pista, pegar o ônibus, passa vários ônibus na pista. Eu falei, bom, deve passar aquele ônibus que faz o Barra, ele é mais caro, eu vou pegar. Só que o que veio, Machado, de Piabetá. Eu olhei e falei, pô, Machado, vou pegar ele. Fiz sinal, entrei no ônibus. Não demorou 15 minutos. Entra 2 elementos no ônibus e anuncia o quê? É um assalto. Aí lembrei do Paulo Roberto, falei, meu Deus, ele vai falar 600 horas na minha cabeça, ele já tinha falado para mim pegar esse ônibus. E eu me arrependi, falei, antes eu tivesse perdido a prova, mas já estava lá. Aí eu falei, bom, o celular estava guardado, deixei lá, não ver o que ele vai me pedir. Aí veio 2, um era menor, o outro mais velho, um com arma e o outro recolhendo as mercadorias para a venda. E ele anunciou, e veio vindo, eu quero. Aí eu falei, papai do céu. Aí estava com a mochila, tinha jaleco para fazer prova de laboratório, tênis, tudo lá dentro. Ele chegou, tem dinheiro aí? Eu falei, filho, tá bravo. Eu não vou com dinheiro. Eu tenho aqui só dinheiro de passagem, um porta-livre com dinheiro, não tem muita coisa para você não. Ele pegou a mochila, jogou o material no chão, jogou o jaleco no chão, jogou tudo no chão, e ainda ficou revoltado, porque ele vai cobrar, querer muito dinheiro no ônibus. Quem tem muito dinheiro está andando de um ônibus de manhã, tem motorista, tem carro, se bate de ônibus é pobre. Mas ele não entende isso, né?
Aí pediu um relógio, eu dei, e aí pegou o que tinha, quase falou assim, toma 50 reais aqui. Eu não ando com dinheiro em ônibus, a gente não anda, né? Tinha 22 reais mais ou menos, entre moeda e nota mesmo. Não pegou o celular, eles estavam ali dispostos a dinheiro, eles queriam dinheiro. E pegou tudo, no final ele olhou para mim, né? Deu um chutinho na minha perna, deu um tapa no rosto do rapaz, coitado, que estava na minha frente, o rapaz não tinha feito nada. E aí eu fui o restante da viagem, a Daiane dizendo, para que eu fui mudar de ônibus? Para que eu fui mudar? Aí alguém diz assim, poxa, mas a pastora é de Deus, por que Deus revelou? Deus falou para mim, através do meu marido, quando saí de casa, pega o Reginas. Mas como eu justifiquei, burlei, quebrei um princípio, eu paguei preço. Graças a Deus, foi-se os anéis, é isso mesmo, eu troco tudo, vocês sabem disso, né? Ficaram-se os dedos. E eu cheguei na faculdade, depois eu fiz uma vaquinha virtual lá, brincando lá mesmo, falei, gente, fui roubada, não tem dinheiro para voltar para casa, né? Arruma um dinheiro aí, né? Se eu fosse esperto, eu tinha recolhido muito dinheiro, todo mundo queria me dar dinheiro lá, ficou com pena de mim, né? Mas eu cheguei em casa sã e salva, fiz a prova, tirei uma nota boa, pelo menos isso, né? Deu certo. Pastora, por que você está falando isso? Porque o dia mal sucede a qualquer um, mas o que faz a diferença é o seu comportamento. E Paulo aqui, ele enfrentou isso. Ele estava saindo debaixo de direção de Deus? Sim. Deus que havia mandado ele? Sim. Deus falou com ele que alguma coisa no percurso ia acontecer? Falou. Até o comandante ameaçou ele, dizendo, se você ler a história aqui de estudar, né, a história de Atos 28, você vai ver que este homem, antecedendo o capítulo 27, você vai ver que ele disse, você está querendo me ensinar a seguir com o barco? Você já leu isso, filho? Já está querendo me ensinar a seguir com o barco? Não é assim não. Quem manda é o comandante, é isso. Ele disse, ó, gostando você ou não, Paulo era muito objetivo, vai dar ruim. Vai dar ruim. Mas Paulo guardava o que eu e você precisamos guardar, mesmo no meio dessa tempestade que estamos vivendo, que você está enfrentando. Deus continua do seu lado. Ele está contigo. Ele não tira a gente do mesmo ambiente de vento, mas nós somos tratados diferentes. Sei lá por quê. Mas a misericórdia do Senhor nos alcança. O Senhor é bom. E Paulo acontece o naufrágio como havia sido previsto espiritualmente falando, e Paulo vai à deriva junto com os marinheiros e para na ilha de Malta, uma ilha que era pouco habitada, não era uma ilha de turismo, havia nativos, pessoas que não tinham hábitos de sair direto daquela cidade, né, daquela ilha. Só que tem um porém, a temperatura da água, pastor, naquela região de Malta era de 0 grau. Risco de ter hipotermia, não é isso? E até chegarem à areia, serem socorridos, todo um processo. Mas eu quero dizer, o que seria comum para todo mundo não é para quem serve a Deus. Eu sei lá porquê, mas Deus entra. Pense em tudo que você já viveu e sofreu. Era para você ser um fracasso na sua vida. Era para você ser um... Eu penso em mim. Eu não vou entrar no mérito aqui da minha história. Eu nunca fui do mundo. Sempre fui crente, nunca me desviei. Sempre, tenho 45 anos, sempre na casa do pai. Eu fiz um E, já estava no altar. Com 5 anos eu já ia para monte com a minha mãe. Com 10 anos eu já estava já no altar como? Aprendendo a rodar. Nada contra quem não roda. Né? Eu já estava lá. Mas isso não me impediu de, com 11 anos de idade, ver minha mãe morrer dirigindo uma vigília dentro da igreja. Ela morreu no dia do meu aniversário. Dia 17 de julho de 87. Eu estava sentado na primeira cadeira da igreja, banquinho de madeira, né? As igrejas antigas eram muito bom. Na Metodista Juliana de Saracuruna, pastor Paulo de Aquino. E ela dirigia uma vigília, porque ela era líder de oração. Ela cantou um louvor da harpa cristã, botou o microfone em cima da mesa, caiu e o Senhor levou ela ali. E daí para lá, o meu histórico de vida foi difícil. Meu pai não se casou, eu tenho 2 irmãos que eram menores do que eu, sou a mais velha. E ali começa um processo muito tenebroso na minha vida. Eu tive que, com 11 anos de idade, assumir 2 irmãos menores.
um de 9 e uma de 7. Meu pai não se casou, não tivemos um apoio direto da família, tá? Foi muito superficial, então eu aprendi a ser mãe com 11 anos de idade. Foi um processo muito difícil. Meu pai é um pai maravilhoso, meu pai é excepcional. Quem conhece meu pai aqui sabe disso. Está com 7.5 turbo. Isso é uma bênção, muito bonzinho. Mas como comum a todo homem, ficou com 3 filhos pequenos, perdido, sem saber como fazer a gestão de uma educação de 3 crianças pequenas. E o que aconteceu? Involuntariamente houve uma sobrecarga em cima de mim. Eu vivi uma sobrecarga de cobrança. Eu, com 11 anos, deixava o André de 9 trancado, levava a Lília para o colégio, voltava, dava almoço, isso com 11 anos de idade. Deixava a Lília, deixava o André, ao contrário, o André trancado e ia estudar, de 3 às 7, para não parar de estudar. O que eu fazia? Eu levava a minha irmã com 7 anos para a aula comigo, porque não tinha com quem deixar. E aí começou todo um processo difícil. Pastora, por que você está falando isso? Porque o dia mal, Deus não me pediu. Durante muito tempo da minha vida, eu dizia para Deus: Senhor, por que isso? Ele era tua serva, era fiel, meu pai em nome de Deus. Eu mesmo na minha pouca maturidade, cheguei aos 13, aos 14 anos, perguntando para Deus por que aquilo havia. Eu queria uma resposta. Mas o Senhor não me deu a resposta, que talvez eu achasse que ia acalentar o meu coração mediante aquilo que eu estava enfrentando. Ei, sabe por quê? Hoje eu entendo. Por que Deus não me respondeu? Porque nenhuma resposta iria impedir que eu sentisse o que eu sentia. Tem coisas que você insiste em perguntar para Deus. Por que Ele não me responde? Ele é surdo? Não. A Bíblia diz em Isaías 59 que os ouvidos não estão ou seja, travados, para que não possa ouvir. Mas por que então Deus não responde? Porque ainda que Ele nos responda a respeito de algumas coisas, não será o suficiente. Você vai continuar dizendo: mas eu não precisava passar por isso. E hoje não, hoje eu entendo. Eu sei que aprove o Senhor que eu enfrentasse aquilo, talvez para a formação daquilo que Deus tinha como plano e projeto para a minha história. Nem sempre aquilo que você está enfrentando, você no presencial e aqui nas lives, vai entender, porque realmente tem coisas que a gente fala: Senhor, a gente chega a falar: eu não mereço isso. Entendo, já foi. Então você já viu alguém enfrentando alguma luta que você dizia: meu Deus, ele é tão bonzinho, por que está acontecendo isso? Tem gente que a gente fala: sangue de Jesus, plantou e está colhendo. Mas outras não. E às vezes até você vive essa realidade. Mas o que faz a diferença é o dia mal? Não, o Senhor está te educando hoje para você sair daqui muito mais firme, para dizer assim: eu já enfrentei, já deu errado, ou talvez não está dando errado. Você está numa situação de adversidade, pastor Fernando, porém, passa a mão assim: Jeová está do teu lado. Aleluia. É o que faz a diferença. Aleluia. Deus não poupou Paulo do naufrágio, da água gelada, nem da picada da víbora. Paulo talvez não sabia naturalmente, talvez sim, porque Paulo era muito viajado, mesmo antes de ser crente. Paulo era um condutor de Roma, um cidadão romano, então ele fazia muitas viagens. Talvez aquela ilha para ele era até conhecida, ainda que fosse em mapa. Mas talvez Paulo não tinha nenhum contato com biologia, com veterinária, para entender que tipo de cobra é aquela, pastor, que picou a mão dele. Mas os nativos, diz a Bíblia, que quando Paulo levantou a mão da vide, dos graveiros da vide, que havia naquela ilha de Malta, eles pararam estáticos. Pensa se isso não acontece de vez em quando na tua vida. E disse: agora já era. Depois dessa, o Valdo não levanta mais. Depois dessa, o Fabiano não levanta mais. Depois do que a luta está passando, já era. Depois disso, na vida do Júlio, acabou. Depois disso que o Marcos está vivendo, o Carlos está vivendo, acabou. Aí de repente todo mundo fica esperando o seu final, a
a sua, perdão da palavra, desgraça. E de repente, querido, Paulo dá uma sacolejada na mão, a víbora cai no fogo e os nativos ficam olhando para ele, esperando Júnior, dizendo: vai inchar, porque outros nativos haviam sido picados pelaquela víbora e o procedimento era igual. Tem coisas que você vai viver igualzinho quem não tem Deus, mas o resultado vai ser diferente. Tem coisa que Deus não vai poupar você de passar, você de enfrentar, mas vai ser o resultado, pastor, a soma, o resultado da soma ou da multiplicação ou da divisão, seja raiz quadrada, raiz cúbica, sei lá o que é, vai ser diferente. Não vai ser exatamente igual ao que aconteceu. Por quê? Porque Deus estava com Paulo na ilha de Malta. Deus não permitiu, Gleice, que o vento parasse, deixou a embarcação naufragar, mas o resultado não foi o que se esperava. Lindo texto aqui, quando diz que os nativos, Paulo sacolejou a víbora, e eles, quando viu a víbora, pensou assim: justiça de Deus, esse homem fugiu, sobreviveu ao naufrágio, mas a justiça veio pegar ele aqui dentro de Malta. É o que todo mundo acha, que você está frito, acabou agora, vai ser um fracasso, vai ficar batendo cabeça, eu cansei de ouvir o pessoal falar: mas eles não de boazinha, né? Mais nova, adolescente, minha família, sem mãe, normalmente vai passar aquele processo, vai virar, vai terminar engravidando, né? Tem uma leitura, né? O ser humano, quando vê você enfrentando alguma coisa, faz uma leitura do seu futuro. Então, o seu futuro está nas mãos do Senhor, não está na mão de ninguém. Pouco importa a opinião de quem conhece a tua história. A minha história realmente, diria-se naturalmente falando, que eu corri o risco mesmo, porque meu pai saía cedo, trabalhava direto, eu ficava sozinha por minha conta. Se eu quisesse ter fumado maconha, eu podia ter fumado. Se eu quisesse me prostituir, eu podia ter me prostituído. Se eu quisesse mentir, podia, Igor, porque não tinha ninguém para coordenar os meus passos. Mas os meus passos, já desde pequeno, eram dirigidos pelo Senhor. Mesmo aquilo que deu errado, mesmo aquilo que aparentemente, ou até nem aparente, verdadeiramente está dando errado, está sob o controle do Pai. Você só precisa dizer sim, sim. Senhor, eu sei que está ruim, eu sei que a víbora me mordeu, eu sei que eu sofri naufrágio, eu sei que eu enfrentei uma água que podia me matar de hipotermia, mas eu sei que o Senhor disse para mim que seria só um percalço, que no final da minha história eu ia chegar até o destino que o Senhor tinha preparado para mim. E o destino não era Malta, o destino era Roma. O destino não era Malta. Malta só foi um acidente de curso. Ei, eu sei que a tua vida e a tua história tem marcas que você não consegue entender por que Deus deixou acontecer. Posso te dar uma ideia? Tem coisa que eu não entendo até hoje. Mas a Bíblia diz lá em Salmo 119, versículo 67, 68, até o 69 fala: foi-me bom ter sido afligido, porque antes da aflição não guardava os teus planos e os teus estatutos. Hoje eu me baseio nos teus preceitos. A gente não entende muita coisa, como eu não entendi. Chorava, tive problema com depressão por conta disso. Sim, mas havia sobre a minha vida uma liberação. Quando Jesus está presente na vida de alguém, é diferente. Muitos que passaram o que eu vivi, enfrentaram o que eu enfrentei, realmente pereceram. E gente que até não enfrentou da minha família, hoje tem uma vida medíocre. E eu não estou falando financeiramente, eu não ligo para dinheiro, uma coisa que não me atrai é dinheiro, eu uso dinheiro. Se eu não tenho, beleza, se eu tenho, uso, se eu não tenho, a gente dá um jeito. Eu nunca me prendi a bens. Eu olho assim, digo, tenho teto, tenho uma roupa, tenho comida. Não, estou de boa. De boa.
cabeça não. Quem me conhece sabe disso. Também sei eu que tudo pode, Senhor, e nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. Se o Senhor quiser me dar muito dinheiro, eu não vou falar, eu não quero, Senhor, sou humilde. Não, pode me dar. Mas eu tenho um propósito. A minha vida não está baseada no que na vida de todo mundo que é natural está baseada. Qual é o propósito da sua vida? Mesmo que você atravesse o mal, mesmo que durante um período tudo dê errado. Eu estou pregando uma pregação para você de alguém que Deus amava, mas que durante um período deu tudo errado. Por isso que ele fala lá em Coríntios: passei fome, frio, água de zero, quase hipotermia, tomei chibatada, fui traído. Olha o que Paulo diz: pelos de longe e pelos de perto. O que esse homem não viveu? Mas a Bíblia não mente. Lá na rua direita, pastor, caminho que Paulo passou de Damasco, diz a palavra do Senhor que Deus falou com Ananias. Está vendo esse homem aí? Diz para ele o quanto ele há de padecer pelo meu nome. Lembra que eu falei no início da pregação que de alguma forma Deus sinaliza? A gente na hora, diz a Bíblia, que aquilo que faço hoje não entendes, mas amanhã entenderás. Talvez você vai ter marcas, mas são as marcas, é como o código de barra. No mundo espiritual tem isso, e eu sigo para o final dessa pregação. No mundo espiritual existem marcas que são códigos de barra. Só pode atravessar algumas portas quem apresentar as marcas. Jesus só recebeu todo o poder no céu e na terra depois da marca dos espinhos e os cravos nas mãos e nos pés. Antes disso, Jesus era um homem normal que andava na terra sujeito às mesmas paixões que eu e você somos sujeitos. Mas a Bíblia fala que quando ele ressuscita e Tomé diz: cadê ele? Ele diz: está aqui. Essa marca fez ele ascender ao céu. Houve terremoto na terra. E a Bíblia diz que todo o poder foi dado a ele no céu. Ei, lembra que Jesus só tinha poder no céu? E Deus disse: Pai, todo o poder foi dado no céu, na terra e debaixo da terra. Marcas que abrem portas. Isso não é uma pregação, não é isso, Sara. Marcas que faz milagres acontecerem na tua vida. Quando as pessoas falaram assim: gente, como que ele conseguiu? Que família linda, que coisa bonita. Nossa, que coisa linda. Aí você vai lembrar, vai dizer: essa porta abriu com essa marca, essa porta abriu com essa marca. Não é assim nos encontros amorosos? Um troca, conversa com o outro. Já passei tanta, né? Primeiro é o romantismo, depois é a sofrência. Um fica contando para outro, né? O Paulo, sim, passou aperto, mas não tanto, né? Não tanto. Mas quando eu contava, ele se apaixonou, mas não, eu tenho que casar com você, eu tenho que cuidar de você. Realmente cuidou, era muito nova, né? Mas talvez se eu não fosse quem eu era, tivesse as marcas que eu tive na minha vida, meu curso de vida seria diferente. Eu quero dizer que não é maldade. Deus te marcou para que portas sejam abertas, para que você pudesse estar vivendo coisas que você está vivendo hoje. Que se não tivesse passado pelas situações que você passou, você não estaria aqui hoje de jeito nenhum. Não é porque você não é bom, não é porque Deus não tem uma obra na sua vida, é porque não faria parte do teu contexto. Você viveria outras coisas, mas tudo que você enfrentou pelo propósito. E Paulo enfrentou a ilha de Malta. E diz a Bíblia que Paulo orou. No mesmo instante que foi visto como alguém que estava sofrendo a justiça, a Bíblia diz que os nativos enxergaram ele como um Deus. Aí o tratamento muda. Olha o que é a marca de uma mordida de víbora. E o que o naufrágio muda no estalar de Deus. A visão ao teu respeito. Tudo que você passou foi bom ter sido afligido, porque antes não guardava os teus estatutos, agora guarda os teus preceitos.
fez de você alguém que muita gente que te tem por perto hoje não te queria antes. Não ia querer ter comunhão contigo. Te colocou para viver histórias que você não viveria antes de enfrentar o que você enfrentou. E o Senhor moveu o sobrenatural. Diz a Bíblia que Paulo deu sequência ao projeto. Os nativos ali tiveram uma experiência. Paulo orou, pôs as mãos sobre os enfermos e todos, diz a Bíblia, os outros enfermos da ilha foram curados. E eles foram abastecidos, teve a sua embarcação ou foi trocada ou foi reformada. A Bíblia não entra nesse mérito. Eu não sei se ali deram um novo barco ou se reformaram um barco de pau. E a Bíblia fala que eles foram abastecidos de suprimento e foram cumprir a rota daquilo que era determinado. Você está vivo. Você está vivo. Mesmo passando por tanta aflição, você vai chegar no seu destino final. Deus vai te dar vitória. Hoje, quando eu olho a minha história, o meu ministério, os meus filhos, as minhas noras, eu olho tudo que Deus tem, eu falo, Senhor, nunca, mas eu sempre senti cada marca, abriu porta, promoveu encontros fundamentais, para poder fazer com que eu chegasse ao lugar que Deus tinha preparado para a minha vida, e não vai ser diferente na sua vida. Eu quero que você fique de pé, os que podem. Nós vamos orar. Mas sabe pelo que eu vou orar para você? Para que você, como Paulo, está passando, porque Deus ministrou meu coração hoje, que viria aqui e entraria nas lives pessoas que estão nesse processo de uma alta. Alguns já até saíram, mas estão ainda meio dentro de uma embarcação. E agora? Vamos ver para onde eu vou. Mas o Senhor, nessa noite, Ele está dizendo para você assim: vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. De repente Deus está permitindo algumas coisas para te acalmar, para mudar o seu caráter, para aperfeiçoar você, para te fazer alguém melhor. O Senhor está movendo algo na sua vida. E você, quando você chegasse, em quantos anos, Carlos? Meu Deus, um bebê ainda. Pamela é mais velha ou mais nova? Quantos anos? Pelo amor de Deus, aí está ainda uns quantos chupeta ainda. Quando vocês chegarem à minha idade, eu sei que Deus pode estender isso, a gente não sabe quando que Jesus vai voltar, porém, vocês vão lembrar de coisas bem distantes, mas na memória de vocês. E hoje talvez vocês não entendem por que algumas coisas ruins acontecem. Por que passa por isso? Porque sempre que a gente está passando, a gente não entende muito. E às vezes são coisas que não dá para explicar. Mas quando vocês se tornarem quem Deus quer que vocês se tornem, você vai dizer: eu jamais seria quem eu sou hoje se eu não tivesse passado por isso. Não é aquele dito que eu nem gosto dele, só dá valor depois que perde. Não é isso. Mas que você dá mais valor a coisas que não tinham valor anteriormente, quando você passa pela ilha de mal. Dá. Você fala: eu me livre. Quando você pensa que você pode voltar a passar por aquilo de novo que te causou essa marca que doeu, você diz: está repreendido, quando eu fazer isso? Não, tá maluco, negativo, tô ligado, já vi isso antes. Isso é laço, isso é o inimigo me atentando, é ele me catucando, é ele me ofendendo para eu revidar. Não vou não. Aí você começa a mudar o seu comportamento e você começa a receber de Deus mais do que você recebia antes. Não é porque Deus é melhor hoje, é porque você mudou e está apto a receber mais de Deus hoje do que ontem. Deus nunca tem culpa daquilo que dá errado. Nunca, a culpa nunca é de Deus. Nunca.
Mas o Senhor, Ele está com as mãos dele estendidas nessa noite para você que veio aqui. A palavra é: você não vai morrer em Malta. Deus não impediu que você passasse nela, mas você vai sair. E aqueles que te olham como olharam para Paulo, vai murchar, cair duro e morrer. Depois a mesma mão que foi picada pela víbora foi usada para curar os enfermos da ilha. Você mesmo, desse jeitinho que você está, às vezes passando um vento, sofrendo, todo mundo te olhando assim, é você que vai ser levantado. Aleluia, aleluia. Para levantar a mão e vão falar: como pode? Deus está sob o controle da sua história. E a palavra para você é: recebe porque é profético. Vai dar certo. Vai dar certo. Deus está mudando a tua história, não para te destruir, mas para você receber tudo que Deus tem preparado para a sua vida. Pai, eu te entrego o teu povo em tuas mãos. Senhor, tu ministrou essa palavra no meu coração nessa noite, não só para os meus irmãozinhos que estão aqui no presencial, mas para aqueles que estão online. São milhares de pessoas alcançadas todos os cultos. Pai, eles vão viver. Malta não é o fim. Malta é apenas um lugar de transformação, de solidificação de ministério. Toma eles em tuas mãos, Senhor, que essa noite seja marcada por milagre. Eu quero liberar sobre cada um aqui um milagre. Senhor, eu quero liberar sobre o pastor Fernando um grande milagre. Eu libero sobre o teu ungido um milagre. Eu quero liberar sobre a Lu um grande milagre. Eu quero crer que semana que vem ela pode mandar uma mensagem para mim, me ligar e dizer: pastora, o milagre aconteceu. Eu entrego cada um que está aqui em tuas mãos, Senhor, os que estão na live. Visita com a tua graça. Toma, Senhor, a Pâmela. Toma, Senhor, o Carlos. Toma, Senhor, o Valber. Toma, Senhor, a Daiane. Toma o Ivo e a Gleice, o Cláudia e o Júnior. Toma a Tati, o Fabiano. Toma o Rafael, o Henrique. Toma a minha vida da Sara. Toma o Isaac. Toma em tuas mãos todos que estão aqui, porque o Senhor ministrou hoje pela manhã que essa palavra seria para liberar, seria para ser um marco divisor de águas da vida dos meus irmãos, e que aqueles que colocassem os pés dentro dessa casa viveriam o novo das tuas mãos, ó Pai. Por isso eu te entrego cada um aqui, Pai. Abençoa, Deus, os teus filhos e glorifica o teu nome nas nossas vidas. É o que eu profetizo no nome de Jesus. Amém e amém. Diga assim: eu sou mais do que vencedor. Glória a Deus, somos sim, em nome de Jesus.